Revelado, o sagrado plano de Deus que transformou e apagou as 10 tribos de Israel da história no terceiro ano de Jeroboão, rei de Israel, os ecos da adoração a Baal ressoavam através das colinas de Efraim. Oséias, um homem escolhido por Yahvé, sentia a atmosfera pesada de um povo que se afastava da aliança divina. Em cada esquina, o culto aos ídolos ocupava o lugar do Senhor, levando a nação à beira da ruína. As promessas que um dia moldaram a identidade de Israel estavam sendo esquecidas, e a fúria de Deus se aproximava como uma tempestade prestes a desabar. Com olhos que viam além das aparências, Oséias contemplava a paisagem marcada pela idolatria. Os santuários dedicados a deuses estrangeiros se multiplicavam, enquanto as mães levavam seus filhos à adoração de ídolos mudos que nada podiam oferecer. Como pode esse povo permanecer aquém da grandeza de Yahvé? Refletia ele, sua alma aflita pela dor do abandono do Deus que o salvara da escravidão no Egito. A palavra do Senhor repercutia em seu coração: vai e profetiza contra Israel. Com essa ordem, a coragem e a determinação brotavam dentro dele. Em uma manhã serena, ao ver os habitantes de Samaria se dirigindo a um templo pagão, ele ergueu a voz: voltai-vos ao Senhor, ao Deus que vos ama. Os ídolos não podem salvar. Somente Yahvé é o nosso refúgio e fortaleza. As palavras de Oséias, embora proferidas com fervor, caíram em solo árido. Os olhares se desviaram, e o desprezo se manifestou em murmúrios. Que loucura, pensavam muitos. A rebelião do povo era como um poído espinho, cravado em seu coração, e a paixão de Oséias se tornava dor. O juízo era iminente, e ele precisava alertar a nação cativa de sua própria infidelidade. Quando as tropas assírias se aproximaram como um predador rondando sua presa, a incerteza passou a dominar a terra prometida. Compromissos egípcios e alianças com reinos vizinhos, ao invés de aproximação ao Senhor, eram o refúgio encontrado pelo povo. Oséias via tudo isso com olhos penetrantes, mas suas súplicas eram em vão. Ele desejava que os corações endurecidos se quebrantassem diante da verdade que clamava por libertação. Num momento de desespero, o profeta se lembrou da promessa de restauração. A tormenta poderia ser avassaladora, mas havia esperança. Ele se calou, as lágrimas escorriam enquanto profetizava: a misericórdia de Deus será vista mesmo no juízo. A palavra de Deus não falha, e uma luz surgiria das trevas que envolve a nação. Enquanto a Síria se aproximava, o destino das 10 tribos de Israel parecia pender em um fio. Tinha Deus realmente abandonado seu povo? A história da salvação e as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó ecoavam na mente do profeta. Ele sabia que a aliança de Deus se estendia além do juízo. Havia sempre um plano divino em andamento, mesmo nas horas mais sombrias. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida assim, em meio à decadência e desespero, a voz de Oséias ecoava, desafiando a nação a se voltar ao Deus da aliança, mesmo quando os dias eram sombrios e a esperança parecia escapulir. O que acontecerá com as 10 tribos de Israel? As promessas de Deus se cumprirão, mesmo em meio ao caos? O tempo de Deus se aproximava, e o profeta se preparava para trazer uma última mensagem de esperança e advertência. A balança do juízo estava prestes a ser exibida diante de uma nação que havia esquecido seu verdadeiro Senhor. A sequência dos dias se tornava cada vez mais escura em Israel, enquanto os ventos do juízo sopravam intensamente através das terras de Efraim. Oséias, movido pela urgência divina, erguia sua voz entre as multidões, clamando por arrependimento. As flores do campo murcharão, ele proclamava, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Ninguém sabia que a desobediência iria selar o destino de uma nação. No entanto, em meio à escuridão crescente, uma luz tênue começou a brilhar no horizonte.
Enquanto Oséias via o povo se apegar à sua iniquidade e a menosprezar a admoestação do Senhor, Deus sussurrou ao seu coração: farei surgir um remanescente, e esse povo conhecerá minha salvação. O profeta sentiu o peso dessa promessa, como um ímpeto de esperança que atravessava sua alma cansada. Certa noite, enquanto o céu se enchia de nuvens ameaçadoras, Oséias subiu a um monte elevado para orar. Com a vista de Samaria ao longe, ele buscou orientação do Senhor. Ó Deus, como poderei restaurar esse povo? Eles estão cegos em sua rebeldia. A resposta divina veio como um raio de luz na escuridão: Oséias, eu levantarei a minha voz e farei notar a vaidade de seus ídolos. Contudo, lembra-te das promessas que fiz. A casa de Israel não será totalmente consumida. Ouvindo a voz do Senhor, Oséias desceu do monte com uma nova determinação. Na manhã seguinte, convocou o povo a se reunir na praça central. O clima era tenso, a agitação espreitava em cada olhar. Ó Israel, ele começou, sua voz firme contra o clamor da idolatria: não é em Baal que encontrarão segurança, mas em Yahvé, o único Deus verdadeiro. Acordai, proverbialmente mortos, e deixai que a luz do Eterno ilumine vossos passos. Mas as nossas palavras não trouxeram a conversão desejada. O povo, ainda endurecido, balançou a cabeça em desprezo e se voltou para suas atividades. Em sua dor, Oséias olhou para o céu e orou: Senhor, até quando? Até quando suportarás a iniquidade e a infidelidade de teu povo? E foi então que uma visão aterradora se abateu sobre ele. O Senhor mostrou ao profeta um campo devastado, onde os sulcos da terra haviam se tornado áridos e estéreis. No meio desse desolado panorama, uma pequena flor branquíssima brotava no meio da sujeira. Assim será meu povo, declarou a voz divina. Embora muitos se afastem, uma pequena remessa se voltará para mim e florescerá. Com seu espírito renovado, Oséias compreendeu que a misericórdia do Senhor sempre prevalecera. Ele precisava ser a voz que chamava a esperança, mesmo quando a nação parecia estar perdida. Em breve, os que estão longe retornarão, e os que estão prostrados se levantarão. Oséias preparou-se para sua mensagem final: ainda que o Senhor envie uma tempestade sobre esta terra, haverá um fruto de arrependimento, e eu prometo que o Senhor restaurará os corações quebrantados. A cada palavra, a comunicação do céu se intensificava, moldando um novo amanhã, um dia em que a fidelidade de Deus teria um cumprimento notável. As sombras da desobediência, embora profundas, não podiam apagar a luz da compaixão de Deus. Enquanto a Síria alinhava suas forças adiante, o profeta sabia que a história de Israel estava sendo escrita, uma história de juízo e misericórdia, violência e restauração. E assim, ao se afastar da multidão, uma certeza surgia em seu peito. O plano divino não tinha sido frustrado. E, à medida que caminhava, Oséias sentia um peso no seu espírito, um chamado vindouro para revelar o que Jeová preparava para o seu povo. Mais cedo ou mais tarde, as promessas de Deus se cumprirão. A canção da redenção começará a ecoar entre aqueles que retornarem. A história aguardava uma reviravolta, e com cada passo, Oséias estava certo de que em breve, o Senhor mostraria sua salvação, bem como o cumprimento da profecia que conectaria seu povo a uma aliança eterna. A tempestade poderia estar à porta, mas Deus estava prestes a realizar algo tremendo, algo que as gerações nunca esquecerão. Enquanto os dias se tornavam cada vez mais opressivos, e a promessa de restauração parecia distante, Oséias buscava respostas fervorosamente. Ele não podia ignorar o crescente ceticismo do povo, que se tornava um muro erguido contra a verdade divina. As condições de sua nação tornavam-se cada vez mais desoladoras, preenchidas por arrogância e idolatria, à medida que os rumores da Síria cresciam como trovão ao longe, prenunciando destruição iminente. Uma manhã, enquanto caminhava entre os oliveirais, Oséias parou ao avistar uma pequena cabra pastando ao longe. Seu olhar fito naquele animal tão vulnerável o levou a refletir sobre o estado de Israel, como uma cabra perdida que não encontra o caminho de volta, ponderou ele. Assim é meu povo, e assim será o juízo do Senhor. Foi então que a palavra do Senhor mais uma vez penetrou a sua alma, como o sol que desponta após uma noite tempestuosa. Oséias, disse o Senhor, viajarei pelo deserto de Efraim. Enquanto as multidões se deleitam em suas maldições,
aquela pequena remessa que eu prometi não se perderá sob a tempestade. Um novo pacto se formará entre mim e as almas quebrantadas. Com o peso dessa revelação, Oséias retornou à cidade e anunciou com firmeza: assim diz o Senhor. A nação será castigada por seus caminhos impuros, mas haverá um novo amanhecer, uma nova aliança que trará vida aos corações em ruínas. No entanto, ao erguer sua voz, ele percebeu o desprezo nos olhares de alguns riam, outros amaldiçoavam, e poucos escutavam. Nesse clima carregado, um grupo de jovens se aproximou, atraído pelas palavras do profeta. Entre eles, uma moça chamada Ana. Seu coração fervia em seu interior, pois as histórias que ouvirá sobre os dias antigos de Israel e a fidelidade de Deus a seu povo a fizeram sonhar. Como pode existir esperança quando tudo está perdido, Senhor? Ela perguntou, com lágrimas nos olhos. Oséias olhou em seus olhos e viu não apenas a dúvida, mas a centelha de uma fé resistente. A esperança nunca é perdida, minha filha. Porque o Senhor, embora em juízo, Ele também é Deus de restauração. Presta atenção. Virei a buscar o que estava perdido e trarei o que está afastado. Ezequiel 34:16. Assim como eu vejo essa pequena flor entre as pedras, Deus verá sua verdade renascer em meio à dor de nosso povo. A mensagem de Oséias começou a ecoar nas ruas. Os corações endurecidos começaram a estremecer, e a semente da esperança que ele havia plantado começou a florescer. Mas não sem resistência. Os príncipes e sacerdotes amaldiçoavam a voz do profeta, ameaçando e buscando silenciá-lo, temendo que os ecores de arrependimento pudessem reacender a fé perdidos nas almas do povo. Na calada da noite, quando as sombras se acumulavam e as estrelas tremeluziam, Oséias orou, pedindo por proteção e direção. O Senhor ouviu seu clamor e o envolveu em um sono profundo. Em sua visão, uma grande cobra enrolava-se em torno de um altar profano, cercado por altares a Baal e Astarote. Em seguida, um grande fogo desceu do céu e consumiu aqueles ídolos, purificando a terra. Então, Deus falou: assim farei com os ídolos que habitam no coração de Israel, reconhecerão quem são e ao Deus que os criou. Os que compreenderem a minha voz serão como árvores plantadas à beira do ribeiro que dá seu fruto a seu tempo. Assim, com fé renovada e a visão do Senhor impregnada em sua mente, Oséias levantou-se na manhã seguinte. Sabia que a tempestade estava por vir, mas a promessa de uma nova colheita o impulsionava adiante. A resposta de Deus estava prestes a ser revelada, mas a batalha espiritual ainda precisava ser travada. E ao olhar para a cidade, enquanto seus filhos apressavam-se em sua busca por prazeres vãos, um novo pensamento surgiu em seu coração: como o Senhor ressuscitará os que estão a um passo de serem corrompidos pela Síria? A resposta estava no ar, e a ansiedade do tempo se tornava palpável. Mais uma vez, a voz de Deus ecoou em seu espírito: Oséias, prepara-te. O sinal de minha aliança se manifestará, e será um testemunho para todas as nações. E assim, a narrativa de juízo e cura, de exílio e retorno, começava a se desenrolar, marcada pela certeza de que em breve o Senhor tomaria as rédeas da história. As promessas continuavam a se entrelaçar com a vida dos homens, trazendo luz e esperança em meio à escuridão que ameaçava consumi-los. Com um novo dia surgindo, Oséias sentiu um peso em seu coração, como se as nuvens escuras da iniquidade ainda encobrissem o céu claro de esperança. Ele caminhou pelas ruas de Samaria, seus olhos fixos naqueles que passavam apressadamente, absortos em seus próprios desejos. O Senhor havia prometido que uma nova aliança surgiria, mas a resistência do povo tornava a tarefa monumental. A arrogância e a avareza se tornavam barreiras impenetráveis, como muros de ferro. A cada passo, as palavras divinas ecoavam em sua mente: o povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. E neste momento, como um fio de luz em meio à escuridão, uma voz ressoou ao seu lado. Era Ana, a jovem que havia questionado a esperança há dias. Seu olhar agora transmitia determinação e um inabalável desejo de buscar a verdade. Profeta Oséias, ela disse, já sem lágrimas, não posso cair na apatia como muitos. Eu anseio por ver nosso povo salvo. Como podemos ser um farol de esperança se permanecemos em silêncio? A convicção da jovem fez o coração de Oséias vibrar. Ele respondeu: a verdade, Ana,
pode ser uma espada afiada. Mas aqueles que a proclamam devem estar prontos para enfrentar a oposição. Hoje, é necessário que continuemos a clamar, mesmo quando a terra parecer surda. Deus já começou a sua obra e um sinal se aproxima. Ao se dirigir à praça central, Oséias então ergueu sua voz mais uma vez, arrebatando a atenção do povo. Ó, filhos de Israel! Ouçam a palavra do Senhor. Ele é misericordioso e justo, e clama por nós em meio à iniquidade. Amanhã, como um sol radiante após a tempestade, um sinal de sua graça se manifestará. Um murmúrio de confusão e desdém percorreu a multidão, mas a coragem contagiante de Ana e de alguns outros jovens se destacou. Eles começaram a se unir em torno dele, formando um pequeno grupo espiralando em adoração e clamor em meio ao caos. Naquela noite, quando a névoa pairava sobre a cidade, Oséias se recolheu em oração. Mais uma vez, esteve com o Senhor em um sonho profundo. Viu um campo vasto de flores que cresciam em uma terra estéril. Cada flor representava um coração quebrantado que estava prestes a florescer na luz da verdade. Ele ouviu o sussurro do Senhor: Oséias, ainda que as 10 tribos se sintam perdidas, eu sou o Deus que faz brotar vida em meio à morte. Tamanha visão encheu Oséias de coragem, e ao acordar, sabia que a hora de agir mais uma vez havia chegado. Ele percebeu que não importava quão grandes fossem as adversidades, a fidelidade de Deus permaneceria. Ao proclamar as verdades divinas, cada palavra era um tijolo sendo colocado na construção de um novo templo espiritual. No amanhecer, um estardalhaço se ouviu na cidade. As nuvens escuras haviam se dissipado, dando espaço a uma luz piercing que iluminava os rostos preocupados do povo. Quando as horas avançavam, um estrondo fez com que as pessoas se voltassem para o horizonte. Uma nuvem de poeira anunciou a chegada de um emissário assírio. Os rostos se tornaram pálidos, e a tensão tomou conta de todos. Era o emissário de um poder que ameaçava aniquilar a esperança. Mas antes que o pânico se alastrasse, Oséias levantou suas mãos e clamou: Não temais! Pois assim diz o Senhor, naquele dia, quando os bandidos se aproximarem, eles não prevalecerão, e eu libertarei o povo que é meu. As palavras de Oséias emergiram como um vento renovador, e a multidão se aquietou. Porém, em meio à calidez da declaração, uma voz ao fundo ecoou: Mas o que é esse plano que Deus tem para nós? O que está por trás de toda essa promessa? Oséias sorriu, ciente de que a revelação divina estava mais próxima do que pensavam. Deus havia prometido um novo pacto, e a realidade terrena e as lutas do presente não eram senão preâmbulos para uma transformação pura e majestosa. As tribos poderiam ser sumidas da história, mas a história de Deus e seu povo nunca cessaria. E enquanto o emissário avançava, o coração de Oséias pulsava com uma expectativa divina. O Senhor estava prestes a revelar um plano que quebraria as barreiras e, ao mesmo tempo, com seu poder, ressuscitaria as esperanças adormecidas. A luta estava apenas começando, e a semente da restauração jazia prestes a germinar nas terras áridas de Israel. Afinal, um eco profundo do propósito divino nunca poderia ser silenciado. Quando o sol começava a se elevar sobre a cidade de Samaria, uma tensão palpável permeava o ar. O emissário assírio, com suas vestes pesadas e olhares ameaçadores, avançou em direção à praça central, onde Oséias e a multidão se reuniam. O profeta, firme em seu propósito, sentiu o chamado de Deus pulsar em seu peito, urde por proclamá-la em meio à incerteza. Escutem, povo de Israel! Clamor de Oséias ecoou com autoridade. A palavra do Senhor não falhará. Mesmo diante de ameaças que parecem intransponíveis, Ele é a rocha da nossa salvação. Suas palavras, firmes como uma fortaleza, penetraram os corações dos que o ouviam. O emissário parou, seus olhos escaneando a multidão. A quem vocês têm por Deus? Perguntou, desdenhoso. Ele não os abandonou a nós? A rendição é a única escolha correta. Ana, em meio à multidão, ergueu a voz, ainda cheia de fervor. Não! O Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Ele nunca nos abandonará. O sentimento de esperança ressoou em muitos, mas também havia aqueles que sussurravam em desconfiança e medo. As vozes de incerteza se tornaram um eco ao redor da praça.
Conforme a tensão crescia, um vento forte começou a soprar, quase como se estivesse trazendo uma mensagem do céu. Oséias percebeu a mudança e buscou um momento de silêncio. Ele então se voltou para o emissário assírio. Tu não conhecerás a grandeza do nosso Deus, pois a glória do Senhor se revelará em nós, e por causa de suas ameaças, ele fará por nós uma obra redentora. O emissário, desconcertado, disse: E que poder pode essa fé vacilante te oferecer? Somente o aço e a força prevalecerão em um campo de batalha. Oséias lembrou as promessas feitas ao seu povo. Assim diz o Senhor: preparai-vos, e vereis a salvação que hoje vos trago. Não é por espada ou poder, mas pelo meu espírito que as muralhas se desmoronam. Zacarias 4:06. Nesse momento, um milagre brotou na praça, rajada de luz envolveu Oséias e Ana, aquecendo seus corações e encorajando os presentes. Visões de restauração espiritual começaram a aparecer nas mentes do povo, como sementes de uma nova esperança começando a brotar. As flores do campo que Oséias havia visto em seus sonhos se tornavam um símbolo vivo de transformação, refletindo seu desejo de que, mesmo em meio à desolação, o Senhor poderia renovar todas as coisas. Quando a luz se desfez, a multidão havia sido renovada, cheia de ânimo. Ele terminará sua obra conosco, exclamou Ana, e a multidão respondeu com um clamor de amém, acredite em força e unidade. O emissário, percebendo que as palavras de Oséias e Ana poderiam ganhar força, recuou um passo. O que quer que façam, sei que suas ações podem apenas acelerar sua ruína, disse ele, mas sem a mesma confiança de antes. Antes que ele pudesse se retirar, uma visão sobrenatural irrompeu na frente de Oséias. Ele viu um caminho trilhado por homens e mulheres, reunidos em adoração fervorosa, onde a paz do Senhor descia sobre eles como um rio. Ele gritou: Eis que eu vos digo. Um dia virá em que não mais perguntareis onde está o Senhor, pois ele mesmo andará entre os seus, e todos conhecerão a sua verdade. A multidão murmurou com intensidade. A semente da restauração estava sendo plantada e nutrida por meio da fé. Porém, um novo mistério surgia e Oséias ainda não conhecia a totalidade do plano divino que Deus revelaria. À medida que o emissário se afastava, a atmosfera em Samaria mudava. O futuro era incerto, mas a promessa de Deus, vinda em forma de um novo pacto, ecoava nas mentes e corações do povo de Israel. Um novo amanhecer estaria à porta, e suas vidas, embora envolvidas em sombra, não ficariam esquecidas para sempre. E assim, sob a luz que começava a brilhar, uma pergunta pairava no ar: que mais revelações o Senhor tem preparadas para nós em meio a esta tempestade? Era evidente que os próximos passos de Oséias e de seu povo estariam ligados a uma profundeza de amor e estratégia que nenhum deles poderia ainda compreender plenamente. Mas o fio da esperança já começava a tecer a tapeçaria da graça e da redenção. As horas seguintes na cidade de Samaria trouxeram consigo um clima de anseio e expectativa. A multidão dispersou-se lentamente, mas os corações ainda pulsavam com as palavras do profeta. Oséias, tocado pela visão e pela certeza divina, decidiu buscar um lugar de solitude, afastando-se para as colinas próximas que abraçavam a região. Ali, sob o céu azul e os sons tranquilos da natureza, ele ansiava pela presença do Senhor, desejando clareza sobre o destino que se aproximava. Enquanto subia, ele se lembrou das palavras de Isaías: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, andarão, e não se fatigarão. Isaías 42:31. Aquela promessa parecia ressoar em seu espírito, prometendo não apenas um renovo físico, mas uma fortaleza que só o Altíssimo pode conceder. Ao alcançar o topo da colina, o sol se punha por trás das montanhas, banhando a paisagem com uma luz dourada. Oséias se ajoelhou, clamando: Ó Senhor, Deus de nossos pais, revela-me a extensão do teu plano. Que as sementes de esperança plantadas em meu povo germinem e floresçam para a tua glória. E naquele instante, o céu pareceu se abrir. Uma voz suave ecoou em seu coração, como um sussurro que trazia paz e firmeza. Oséias, escuta e registra, pois o que se aproxima é grande. Eu estou levantando um remanescente, aqueles que não se inclinarão a Baal. Na calamidade, eu os estarei preparando, e sua transição será uma história de redenção.
A emoção transbordou e as palavras ecoaram em sua mente. Ele entendia que Deus estava prestes a realizar algo extraordinário em meio à calamidade de sua nação, algo que revelaria sua soberania e bondade. Assim, foi ao encontro de Ana, que também buscava consolo. Ao vê-lo, seus olhos se iluminaram. O que o Senhor disse, meu profeta? Oséias respirou fundo, transmitindo a revelação. O Senhor começará a edificar um novo povo, um remanescente que retornará ao seu coração, mesmo à custa de grandes provações. E nas trevas, o brilho de sua luz se refletirá com ainda mais clareza. Ana tremia de emoção ao ouvir as palavras de Oséias. Então, restauração está por vir. Sim, respondeu Oséias com firmeza, mas também haverá testes. E enquanto olhamos para a tempestade que se aproxima, precisamos mais do que nunca permanecermos firmes em nossa fé. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, não temeremos. Já o emissário assírio, que observava de longe, ficou inquieto. Um súbito temor apoderou-se de seu coração. Ele não apenas acreditava que a fragilidade do povo de Israel seria um presságio da vitória, mas agora, com as palavras do profeta vibrando no ar, ele sentiu um rugido interior que exigia que ele tomasse medidas. Seus deuses não os salvarão. Resfolegou. Veremos a queda dos que se apegam à esperança. Naquele dia, a cidade de Samaria cresceu em fervor. As vozes que antes murmuravam dúvida agora levantavam louvores ao Senhor. E à medida que mais e mais pessoas se reuniam, a animosidade da ameaça síria se tornava mais evidente, mas também a certeza da intervenção de Deus. E nesse momento de confiança renovada, uma nova voz se levantou entre a multidão. Preparai o caminho, pois a misericórdia do Senhor se aproxima. Ele transformará nossas lágrimas em alegria e nossa dor em louvor. Oséias e Ana trocaram olhares, reconhecendo que a tempestade política e espiritual era apenas o prelúdio de uma nova obra de Deus. Assim, sob a luz da esperança, uma nova pergunta ecoava entre eles: estaria o Senhor preparando um novo pacto, um novo caminho que nos levará à conquista das promessas outrora esquecidas? E assim, o futuro de Israel se desenrolava, cercado de mistério e promessa, enquanto aguardavam ansiosamente a revelação completa do plano soberano de Deus, que celebraria a restauração por meio da fé, levando a nação a um novo amanhecer. E sucedeu que, após aquele dia luminoso em Samaria, a atmosfera permanecia carregada de expectativa e temor. Oséias, consciente das palavras sussurradas a seu coração, estava determinado a se preparar e a preparar seu povo para o que viria. Ele convocou os anciãos da cidade em uma assembleia, desejando compartilhar a revelação que o Senhor lhe confiara. Filhos de Israel, ouçam. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó não nos abandonará no meio da adversidade, começou ele, sua voz firme, ecoando como um trompete na mente dos presentes. Ele está levantando um remanescente suficiente em meio a nossas dificuldades. Aqueles que buscam com fervor não se perderão na tempestade que se aproxima. As faces da multidão mostravam tanto crença quanto ceticismo. Um ancião se levantou, sua expressão cuidadosa revelando a complexidade de seus pensamentos. Profeta, as promessas de Deus parecem longínquas. Estamos cercados por um inimigo e divididos em oposição. Como podemos ter certeza de que ele nos escutará? Lembremo-nos da história, irmãos, respondeu Oséias com fervor. Assim como os nossos antepassados marcharam através do deserto e clamaram a ele em suas necessidades, nós também devemos buscar sua face. O Senhor é fiel à sua aliança. Em nosso clamor, encontrará a nossa fraqueza, e em sua força, criar-se-á a restauração. Oséias então lembrou deles de um tempo em que Israel se afastou de Deus e foi chamado de volta pela voz de arrependimento. Através de sua fé, mesmo na escassez, o Senhor os restaurou a uma terra próspera, lembrou ele, invocando as recordações de Elias e a multiplicação do azeite da viúva. Enquanto as palavras de Oséias penetravam nos corações e mentes dos presentes, um murmúrio de esperança começou a se espalhar. Mas, em meio à assembleia, um jovem levantou-se, expressando dúvida. Mas, e se a vitória não vier? E se tornarmos um resto sem esperança? Confia no Senhor! Exclamou Oséias, com fervor renovado. Como está escrito, não temas,
Porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Enquanto falava, a atmosfera ao seu redor parecia mudada, como se a presença do Altíssimo estivesse palpável. Um fervor crescente encheu o local, o Espírito de Deus parecia mover-se nos corações dos israelitas reunidos ali. Muitos começaram a clamar, buscando a intervenção divina. Naquela mesma hora, o emissário assírio, que tinha observado a cena à distância, preparou-se para 3 líderes de combate. Vejo que eles se tornam corajosos e ousados, pensou ele, mas são apenas homens e sua cidade é pequena, cheia de incertezas. Eu tomarei a cidade antes da noite cair. Nenhum Deus os salvará, eu farei essa história reconhecer a minha força. Oséias, percebendo o vazio e a inquietude, virou-se e começou a orar em fervor: ó Senhor, guia-nos através da noite de incertezas. Revele-nos como lutar, e traz à mente de nossos corações a vontade da tua justiça. E nesse clamor, uma estrondosa selva de vozes ressoou, unindo-se em um só espírito. Naquele momento, uma nuvem de luz cautelosa pairava sobre a assembleia a partir do céu, como uma resposta divina à sinceridade de suas orações. Numa visão explosiva, Oséias viu um grande exército de luz, preparado não para a guerra física, mas para a guerra espiritual que se estabeleceria. E a voz de Deus ecoou mais uma vez em sua alma: o que está por vir testará seu coração. Uma nova aliança está em formação, e as nações ao seu redor conhecerão que eu sou o Senhor, que liberta e salva. Ao concluir a reunião, Oséias se perguntava quais mudanças estariam por vir. Estavam prontos para o confronto não apenas com inimigos externos, mas enfrentando os desafios de fé interna. O plano de Deus começava a se desdobrar, revelando que, em meio à escuridão, a luz seria ainda mais gloriosa. E enquanto se dispersavam, a sensação de urgência aumentava. Que grandes coisas estariam por acontecer na terra! Havia no ar uma confirmação distante das promessas ainda não cumpridas, ecoando a favor da restauração e da esperança da aliança. O futuro da nação de Israel estava entrelaçado com o desígnio divino, e a expectativa de um novo amanhecer pairava como uma aurora à espera de surgir. Na calada da noite, enquanto a cidade de Samaria se preparava para enfrentar o desconhecido, Oséias se retirou para um lugar isolado em oração. A luz da lua iluminava o caminho enquanto ele se afastava da agitação da assembleia. O profeta buscava discernir a vontade do Senhor, sua alma inquieta pela responsabilidade que lhe fora confiada. As palavras de Deus ressoavam em sua mente: eu sou o Senhor, que te conduz pelo caminho em que deves andar, faze-me ouvir com clareza. Isaías 48:17. Enquanto orava, uma brisa suave começou a soprar, trazendo consigo um aroma doce que lhe despedia paz. Oséias percebeu que a presença de Deus estava próxima. Ele caiu de joelhos, seus lábios murmurando intercessão pela sua nação. Ó Senhor, revela o que está oculto, fortalece o coração deste povo, pois precisamos de tua sabedoria. De repente, uma visão impressionante se desdobrou diante dele. Algo semelhante a uma cortina de luz envelopou seu ser enquanto ele vislumbrava figuras radiantes. Eram os anjos do Senhor, armados com espadas de luz, prontos para a batalha. A voz do Senhor ecoou através da luz: Oséias, eu estou levantando um exército nas alturas. A luta que está por vir não será apenas por sua cidade, mas por toda a nação. Meus planos não falharão, e através de vocês, revelarei meu poder. As palavras ressoaram nas profundezas de seu ser, enchendo-o de coragem. Ele percebeu que a nova aliança não era apenas uma promessa de restauração, mas uma convocação à ação. Com a fé renovada, Oséias retornou à Assembleia, onde o povo ainda clamava por intervenção divina. Escutem, povo de Israel! Ele exclamou, ao aproximar-se, seus olhos brilhando com a intensidade de sua mensagem. O Senhor, nosso Deus, não ficará em silêncio. Ele levantará um exército de luz e nos dará força para resistir aos nossos inimigos. O que temos diante de nós é um teste de fé, mas não devemos temer. Ele é o Deus que nos liberta e salva. Os olhares de medo começaram a se transformar em expressões de esperança. Oséias sentiu que sua voz tocava os corações, como água fresca em uma terra seca.
Ele exortou a todos: preparem-se em oração e arrependimento. Levante, ó, um clamor coletivo, para que possamos ver sua mão se mover em nosso favor. Ele já fez grandes coisas por nós, como o mar abrindo-se diante de um povo em fuga de seus opressores. A multidão estava agora em fervor, clamando ao Senhor em tom uníssono. Seu clamor ascendia como fumaça de incenso, tocando o trono do Altíssimo. Entre as vozes, havia um fervor que não poderia ser ignorado. Mas, enquanto a fé crescerá entre eles, o emissário assírio, que já se aproximava das muralhas, murmurou entre seus soldados: é apenas uma mera ilusão. Eles não têm esperança. A luz que creem ver logo se apagará, e a história os esquecerá como um eco distante. Então, naquele instante de intensa adoração, enquanto as vozes se erguiam em uníssono, Oséias sentiu uma nova inspiração. Ele se pôs a proclamar: assim diz o Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, 1. Não temeremos os planos do inimigo, pois a palavra do Senhor viverá eternamente, e nossos corações se fortalecerão pela sua verdade. E assim, a noite avançava, e cada oração dirigida ao céu tornava-se um passo mais próximo da manifestação do plano de Deus. A presença divina pairava sobre eles enquanto ele temia o que estava por vir. O futuro estava em jogo, e a luta que se aproximava não seria apenas a luta física, mas uma batalha espiritual que definiria a identidade do povo escolhido. Por fim, enquanto a assembleia continuava a orar, uma sombra cruzou o céu claro da noite, e sobre a cidade desceu um silêncio profundo. Ninguém notou que o emissário assírio havia se aproximado, e nem mesmo os prantos de esperança no meio do povo poderiam preparar seus corações para o que estava para acontecer. O destino de Israel estava prestes a ser revelado, e a mão de Deus se movia nas sombras para cumprir o que fora profetizado. E assim, no coração de Oséias, uma nova inquietação surgiu. As promessas de restauração eram palpáveis, mas o que isso significava para eles em meio à batalha? A resposta poderia mudar não apenas o destino de uma cidade, mas de todo um povo. Qual seria o desenlace do plano soberano de Deus que se desenrolava diante de seus olhos? O amor do Senhor prevaleceria, mas o caminho para a libertação ainda era um mistério. Oséias permaneceu de pé, observando a assembleia que fervorosamente clamava a Deus. A confiança que havia brotado do profundo de seu ser resplandecia em seu olhar. Porém, a expectativa de um confronto iminente pairava no ar, como uma tempestade à distância. O profeta sabia que a batalha não era apenas contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que buscavam desmantelar a própria essência de seu povo. Povo de Israel! Sua voz ecoou novamente, enquanto suas mãos se erguiam ao céu. Não se deixem levar pela dúvida. O Senhor já preparou o caminho. Ele está conosco, como um valente guerreiro. As palavras de Oséias flutuavam no ar, levando conforto ao coração aflito da multidão. Porém, mesmo nesse momento de alegria, um pensamento sombrio assombrava sua mente. O que realmente significava essa batalha? Oséias então se lembrou das visões que havia recebido em sua solidão. Ele se retirou para um local mais elevado, para que o povo não visse a intensidade das emoções que lutavam por seu interior. E ainda que sua voz ecoasse confiança, dentro dele, uma pergunta sussurrava: qual seria o custo da vitória? E o que o Senhor planejava para Israel? Enquanto isso, as sombras nas muralhas de Samaria se espessaram. O emissário assírio, olhos ardendo de desprezo, observava cada movimento do povo. Despertem! Ele gritou para suas tropas. Eles estão perdidos em sua fé. Um povo sem esperança é como um barco à deriva, e nós somos a tempestade que os afundará. Com essas palavras, os soldados assírios se prepararam para atacar. Havia algo que ia além de uma simples invasão militar, um propósito maligno que Geralde, o emissário, tentava cumprir. Ele sabia que, se conseguisse quebrar a fé de Israel, não apenas conquistaria a cidade, mas apagaria seu nome da história. Enquanto a tensão crescerá, Oséias, ainda em oração, sentiu uma onda de intervenção divina. Ele não estava sozinho nesta luta. O Senhor o havia prometido que anjos marchariam ao lado deles. Com o coração inflado de coragem, ele voltou à assembleia e falou com fervor:
O Deus de nossos pais, que abriu o Mar Vermelho, está conosco. Ele fará o mesmo aqui. Sejamos firmes, pois nossa luta é pelo futuro de nossa geração. Os clamorosos ânimos se acirram em seu comando. O povo gritou em resposta: Amém. Amém. A unidade deu forças, mas logo um silêncio inquietante tomou conta do local. As vozes de adoração começaram a silenciar ao se depararem com o exército assírio sempre mais próximos. Sentiam o peso da incerteza, tremeram corações que antes estavam repletos de fé. No entanto, em meio à angústia, Oséias recordou a promessa do Senhor. Nada é impossível para Deus. Exclamou, levantando sua voz contra as trevas que se aproximavam. Ele mesmo disse: Não temais, porque eu sou convosco, não vos assusteis, porque eu sou o vosso Deus, eu vos fortaleço, e vos ajudo. Isaías 41:10. Sudene, assomber vispers liped frudecraude, bat what if al artime res already come? What if dizes de ende for us? Oséias, ouvindo murmúrios de desespero, sentiu o peso da dúvida na atmosfera. Precisava reafirmar a esperança, não apenas para o povo, mas também para si mesmo. Deus não falha em suas promessas. Naquele momento, uma luz intensa rompeu as nuvens escuras que pairavam sobre eles. Era como se a própria glória de Deus estivesse descendo, envolvendo a assembleia em um manto de paz. Oséias levantou o olhar e viu figuras celestiais posicionadas nas colinas ao redor. Ele está aqui. O Senhor dos Exércitos está pronto para lutar por nós. Proclamou. A multidão, tendo sido reavivada por suas palavras, começou a cantar e clamar em profunda adoração. O mundo parecia passar lentamente, à medida que a batalha se aproximava. Mas, enquanto os corações se enchiam de fé, uma nova revelação afundou-se na mente do profeta. Havia um plano mais profundo, um desígnio que poderia afetar não apenas Israel, mas a alma de todas as gerações futuras. O silêncio começou a ser quebrado, e o emissário assírio olhou, perplexo para a luz que brilhava com esperança em meio ao medo. O destino de Israel estava em um ponto crítico e a batalha que viria não seria apenas uma luta física, mas teria implicações eternas. Enquanto a cidade de Samaria se preparava para a batalha, o Espírito de Deus sussurrou a Oséias: há um propósito além do que você pode compreender, e assim que a batalha se intensificar, o plano será revelado. Justamente aqui, no coração da luta, a história do meu povo será transformada. E assim, com os corações ardendo em fé e adoração, o verdadeiro sentido da batalha estava prestes a se manifestar, e Oséias percebia que o desenlace do plano soberano de Deus era algo que transcenderia sua compreensão, um mistério sagrado a ser revelado. Enquanto a batalha se aproximava, a cidade de Samaria parecia ser um microcosmo da luta espiritual que se desenrolava nas esferas celestiais. Oséias, buscando a direção divina, sabia que cada palavra e cada ação teriam consequências eternas. A ansiedade pulsava entre os cidadãos de Israel, e cada rosto expressava uma mistura de coragem e medo ao encarar o exército assírio a poucos passos. Sob um céu carregado de tensão, o emissário assírio, Geralde, convocou suas tropas, preparando-as para o ataque. Fiquem atentos! Hoje, estaremos fazendo história ao destruir a fé destes homens e mulheres que se tornaram fracos e vacilantes. Ele olhava para a multidão com um desprezo cortante, acreditando sinceramente que o Deus de Israel não poderia salvá-los. Oséias percebeu a pressão crescente sobre seu povo e, com a força que brotava de suas entranhas, começou a proclamá-los: escutem! A batalha que enfrentamos hoje não é apenas a luta por esta cidade, mas pela alma de nosso povo. Ele fez uma pausa, percebendo que as palavras precisavam ressoar mais fundo. O Senhor nos unirá. Pois é em nossa fraqueza que a sua força se manifesta. A multidão murmurava, começando a recuperar a esperança ao lembrar-se das maravilhas que Deus havia realizado no passado. A memória das grandes liberdades, das promessas de um futuro promissor, ecoavam fortemente nos corações. A inquietação na atmosfera se transformava em uma onda de ânimo. Como disse o Senhor através do profeta Joel, e acontecerá que, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2:32. Se formos fiéis a Ele, veremos a salvação.
As palavras de Oséias criaram um caminho espiritual, tocando os corações quebrantados e fazendo a fé resplandecer através das sombras. Ana, ao lado dele, ergueu o cinturão da esperança, seu olhar fixo no horizonte onde os soldados inimigos avançavam. Juntos, nós invocaremos o nome do Senhor. Ele é nosso refúgio e fortaleza. O clamor se espalhou por entre o povo, unindo vozes em um poderoso chamado. Mas geral de suas forças, sentindo-se superiores, avançaram impiedosamente. A preparação para o conflito físico tornava-se evidente. "Preparem-se!" gritou o emissário, sua voz cortante como uma lâmina. "Esta será a última resistência deles." Oséias, sentindo o clima de impaciência crescente, fez uma oração silenciosa. "Ó Senhor, nossa força é pequena diante da tempestade, mas em ti somos mais que vencedores." Ele sabia que, antes mesmo de a batalha se iniciar, o verdadeiro conflito transcenderia os limites físicos. Subitamente, uma luz irrompeu entre as nuvens escuras. Era como se os céus tivessem se aberto e uma voz poderosa ecoasse: "Eu sou o Senhor que está contigo, não temas." A multidão estremeceu, e por um breve momento, uma profunda paz tomou conta de seus corações. A investida assíria começou. Os soldados avançaram e a poeira levantou-se sob os pés pesados. O que parecia ser o fim estava prestes a se desenrolar como um desfecho dramático de uma história de resistência. Mas mesmo no calor da batalha, Oséias sentiu a presença de Deus como uma força motivadora. "Lembrem-se", bradou, "nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades que estão contra nós. E nós já temos a vitória assegurada." À medida que as forças de Israel se preparavam para enfrentar o inimigo, uma calma inexplicável invadiu o recinto. As vozes engrossavam e um clamor de adoração subia aos céus, como se o mesmo Deus que havia cavado o Mar Vermelho estivesse operando novamente. No meio desse clamor fervoroso, Oséias viu uma visão se desdobrar diante de seus olhos, testemunhou anjos armados, prontos para intervir, e compreendeu que a batalha espiritual já estava sendo travada. O manto da verdade cobria aqueles que se levantavam em fé. A certeza do Senhor sobre eles se manifestava em cada grito de fé. As palavras divinas que ecoavam em seu coração foram como um sinal de que as promessas do Senhor estavam prestes a se cumprir. Ele levantou suas mãos para o povo e, com uma voz ressoante, clamou: "Daqui a pouco, você verá a mão do Senhor mover-se em nosso favor. Hoje será um dia de libertação e não de destruição." Assim, a batalha começou sob a luz gloriosa que descia do céu. Como um guerreiro, Oséias liderou seu povo, não para lutar com armas, mas com a arma mais poderosa que conheciam, a adoração e a fé. O exército assírio hesitou, a dúvida infiltrando-se entre as fileiras inimigas. Um vento forte soprou através da planície, interrompendo o pavoroso avanço. Enquanto a luta se desenrolava, Oséias clamava em adoração: "Ó Senhor, que tens o poder sobre tudo, vem a nós e nos salva." E assim, como um eco da oração, um estrondo repentino ressoou por toda a planície, e o pânico tomou conta das tropas assírias. A experiência avassaladora da presença de Deus era como um rugido trovejante, fazendo o chão vibrar sob seus pés. Oséias olhou para o céu e viu nuvens de glória. "Esta é a nossa hora!" Ele gritou, enquanto, com a multidão em unidade, proclamava a força do Senhor. E como um relâmpago, Deus respondeu. Mais do que uma batalha por terra, o Senhor estava trazendo um sinal que mudaria a história de Israel. E assim, enquanto o conflito se intensificava, a pergunta sobre o desígnio divino permeava o ar: o que mais o Senhor revelará em meio a este conflito? Qual é o propósito final de sua aliança? Precisamos estar prontos para o que está por vir, pois o plano soberano de Deus está prestes a ser revelado em toda a sua glória.